Antes de começarmos, gostaríamos de deixar um alerta importante. O conteúdo deste vídeo é extremamente perturbador e pode ser muito sensível para algumas pessoas. Ele envolve relatos de crimes violentos, tortura e abusos. Se você se sentir desconfortável com esse tipo de material, recomendamos cautela ao assistir. Nosso objetivo é trazer informações de maneira respeitosa e informativa, mas sabemos que nem todos podem estar preparados para o que será abordado. O filme O Silêncio dos Inocentes. É um ponto crucial na carreira de Anthony Hopkins, que interpretou o temido Hannibal Lecter. Porém, ele não era o único assassino na trama. O segundo vilão da franquia era o perturbador Buffalo Bill. O filme é baseado em um livro de Thomas Harris, que se inspirou em vários assassinos em série da vida real para criar o personagem de Buffalo Bill. Um dos criminosos que influenciou sua criação foi conhecido como o Bispo Assassino, ou, mais especificamente, como o Louco da Rua Marshall. Esse homem, antes de se tornar um assassino, era um pastor que manipulava um pequeno grupo de fiéis. É assustador pensar que alguém que se autoproclamava uma figura de luz para seus seguidores foi capaz de perseguir mulheres vulneráveis, aprisioná-las, torturá-las de maneiras desumanas e, no final, assassiná-las. No entanto, seus atos horrendos talvez não fossem tão terríveis quanto seus desejos mais sombrios. Ele sonhava em criar uma família, com as mulheres que mantinha prisioneiras em seu porão. Sua ideia distorcida era de que poderia ter filhos com as vítimas para realizar seu maior desejo: ser pai. Neste episódio, exploraremos os atos terríveis de um homem que jamais foi esquecido pelos americanos. E mais importante, analisaremos o contexto que o transformou em uma pessoa tão monstruosa. Na noite de 26 de novembro de 1986, a profissional do sexo Josefina Rivera caminhava pelas ruas do norte da Filadélfia. Ela não sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, Josefina havia discutido com seu namorado, Vincent Nelson, e não estava em um bom momento. Ela saiu do apartamento para esfriar a cabeça e, sem muita disposição, resolveu trabalhar um pouco para ganhar algum dinheiro. Embora não estivesse exatamente à procura de um cliente, se alguém aparecesse, ela não recusaria. Para Josefina, seus clientes eram uma maneira rápida de conseguir dinheiro suficiente para sobreviver e garantir uma refeição decente para o dia de ação de graças, que se aproximava. Por isso, para ela, não era um problema ser levada para um motel simples ou para uma rua isolada. Tudo o que ela precisava era de alguns minutos. No entanto, naquela noite, as coisas não aconteceriam como ela esperava. Depois de caminhar por algum tempo, nenhum carro parava. E para piorar, começou a chover. O frio da chuva fez com que ela andasse de um lado para o outro, até que um carro se aproximou lentamente e parou na calçada. Era um Cadillac Coupé de Ville prateado e branco, dirigido por um homem barbudo. Após uma breve conversa sobre os valores, ela entrou no veículo. Dentro do carro, Josefina perguntou o nome do homem. Ele respondeu dizendo que se chamava Gary e mencionou que precisava parar rapidamente no McDonald's. Lá, ela o seguiu, comprou um café e sentou-se com ele em uma das mesas. Enquanto estavam no restaurante, Josefina o observava e notava suas características estranhas. Ele tinha olhos azuis que, para a maioria das pessoas, poderiam ser atraentes, mas no caso de Gary, esses olhos estavam vazios e perturbadores. Josefina também notou suas roupas e acessórios. Apesar de dirigir um carro caro, as roupas e itens pessoais de Gary eram simples e de baixa qualidade. Eles ficaram em silêncio por um tempo enquanto ele comia. Depois de alguns minutos, ele se levantou e disse que iriam para sua casa localizada na North Marshall Street, na Filadélfia. Ao chegarem, Josefina percebeu que a casa era ainda mais deteriorada do que Gary. No entanto, na garagem, havia um Rolls-Royce 1971, um carro de luxo para a época. Mais tarde, Josefina comentaria que, apesar de sua aparência decadente, Gary tinha bom gosto para carros. Ao entrarem na casa, ele puxou uma chave estranha e explicou que a cortou ao meio para garantir que ninguém pudesse entrar sem a outra metade. Dentro da casa,
Josefina viu uma sala simples com uma televisão, videocassete e toca-fitas. Embora Gary quisesse assistir a um filme, Josefina estava desconfortável e queria terminar logo o serviço e partir. Ele apagou $20 e, após terminarem enquanto Josefina se vestia, Gary a atacou, começando a sufocá-la. Desesperada, ela implorou para que ele parasse, prometendo fazer qualquer coisa. Gary a soltou, mas em seguida algemou seus pulsos e a levou para o porão. Lá, ela foi recebida por um ambiente frio e úmido. Vestindo apenas uma blusa, Josefina tremia de frio. Quando ela reclamou, Gary a ameaçou de espancamento com um pedaço de madeira. Naquele momento, Josefina percebeu que ele não era apenas um homem perturbado, mas algo muito pior. Logo depois, Gary se acomodou ao lado da mulher e repousou a cabeça em seu colo, adormecendo. Eventualmente, a mulher também caiu no sono, mas ao acordar, percebeu que estava sozinha no porão. A luz que iluminava o local era mínima, passando apenas por pequenas frestas ou pela pequena janela presente no cômodo. Josefina observou o ambiente ao seu redor. Um lugar decadente, cercado por um freezer, uma máquina de lavar, uma secadora e uma mesa de bilhar velha. O que mais lhe causava pavor, no entanto, era o buraco raso no chão. A primeira coisa que passou por sua cabeça foi se ela caberia dentro daquele buraco, algo que mais tarde ela viria a descobrir. Depois de um tempo, Gary apareceu segurando um prato com um sanduíche de ovo e um copo de suco. Contudo, temendo que a comida estivesse envenenada, Josefina recusou-se a comer. Gary não demonstrou reação à recusa, levando o prato de volta para a cozinha. Em seguida, voltou com ferramentas para alargar e aprofundar o buraco no cômodo. Enquanto trabalhava, Gary comentou com Josefina que sempre teve o sonho de ter uma grande família. Ele mencionou que já havia engravidado 4 mulheres, mas todas acabaram o deixando sozinho. Agora, seu plano era capturar ao menos 10 mulheres, engravidá-las e assim construir sua família. Josefina ficou paralisada ao ouvir aquilo, mas antes que pudesse processar o que havia escutado, Gary se aproximou e a forçou a ter relações sexuais com ele. Após o ato, ela foi deixada sozinha no porão. Conseguiu afrouxar as algemas que a prendiam, mas não as retirou totalmente. Ainda assim, aproximou-se da pequena janela e começou a gritar por socorro, mas os poucos vizinhos que a ouviram ignoraram, já que aquele bairro violento estava acostumado a pedidos de ajuda frequentes. O problema é que Gary também ouviu os gritos e desceu ao porão, onde a espancou com um pedaço de madeira. Logo depois, ele empurrou Josefina para dentro da cova recém-cavada, forçando-a a ficar quase em posição fetal. Cobriu o buraco com uma placa de madeira e empilhou objetos pesados em cima. Antes de sair do porão, ligou um rádio na estação de hard rock e colocou o volume no máximo, para abafar qualquer possível grito. Não demorou muito para que as câimbras começassem a torturar Josefina, e logo ela também começou a ter dificuldade para respirar. Nos momentos em que a música parava e o rádio transmitia as horas ou notícias, ela tentava contar o tempo que passava naquele buraco, sempre na esperança de que alguém a salvasse daquele pesadelo. Ao todo, Josefina ficou presa no buraco por 27 horas, até que ouviu a porta do porão se abrir. Contudo, Gary não estava sozinho. Além da voz dele, Josefina escutou uma segunda voz feminina e o som de correntes sendo arrastadas. Logo, o pedaço de madeira foi retirado de cima do buraco e Gary a puxou para fora. Ela tentou ficar de pé, mas a dor impediu. Ainda assim, Josefina conseguiu olhar ao redor e ver uma segunda mulher jovem, negra e nua, que não parecia tão assustada quanto ela. Gary então mencionou que o nome da mulher era Sandy. Rapidamente, Josefina percebeu que Sandy provavelmente tinha algum tipo de deficiência mental. Elas começaram a conversar, e Sandy revelou que seu nome verdadeiro era Sandra Lindsay e que conhecia Gary há muitos anos. Ela disse que o conheceu no Instituto Elwyn, um centro especializado no tratamento de pessoas com deficiências físicas e mentais. Sandra falou que, até então, Gary havia sido bom para ela e que tinha relações sexuais com ele e com seu amigo Tony. No entanto, tudo mudou recentemente, quando ela engravidou de Gary e acabou abortando sem que ele soubesse. Quando ele descobriu,
Ofereceu $1.000 para que ela engravidasse novamente, mas ao recusar, acabou sendo sequestrada e levada para o porão, junto com Josefina. Enquanto compartilhava essas informações, Sandra pareceu finalmente entender por que estava presa e começou a chorar. Para acalmá-la, Josefina contou a ela sobre suas próprias dificuldades e traumas. Eventualmente, a conversa foi interrompida por Gary, que trouxe uma refeição composta de biscoitos secos e água. 2 horas depois, ele voltou para o porão e continuou a cavar o buraco, enquanto as 2 mulheres o observavam. Algum tempo depois, ele parou, exigiu relações sexuais com ambas e em seguida saiu do cômodo. Na manhã seguinte, Gary desceu para o porão novamente, trazendo um café da manhã mais generoso que eles comeram juntos, como se fossem uma família. No entanto, o momento foi interrompido por batidas na porta da frente. Gary foi verificar quem era e, ao voltar, contou que a irmã de Sandra e 2 primos estavam à sua procura. Porém, ele não atendeu à porta e os visitantes foram embora. Percebendo que sua situação estava se complicando, Gary obrigou Sandra a escrever uma carta que ele enviaria à família, fingindo que ela havia se mudado para Nova York. Enquanto ele colocava o plano em ação, Sandra, sem entender o que estava acontecendo, seguiu suas instruções. Já Josefina, por outro lado, entendeu exatamente o que Gary queria fazer e ficou apavorada, pois isso significava que elas permaneceriam naquela situação por muito tempo, talvez para sempre. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Gary se tornou cada vez mais cruel. Ele descia ao porão apenas para satisfazer seus desejos com as mulheres, negligenciando completamente suas necessidades básicas. Para ele, elas haviam se transformado em meros objetos para seus prazeres doentios. Nos momentos em que Gary estava ausente, Josefina e Sandra se aproximavam, buscando se aquecer abraçadas. Porém, com o tempo, o estresse da situação levou as mulheres a gritarem incessantemente por ajuda. Sempre que Gary ouvia os gritos, descia ao porão para espancá-las. Como resposta, ele passou a impor regras rigorosas e ameaçava jogá-las na cova se não obedecessem. Em outras ocasiões, as punia deixando-as penduradas por horas na viga de metal a qual estavam acorrentadas. Enquanto essas atrocidades aconteciam no porão, a família de Sandra estava investigando seu desaparecimento. Finalmente, eles denunciaram o caso à polícia. Durante o depoimento, a mãe de Sandra disse acreditar que sua filha estava sendo mantida prisioneira por um homem chamado Gary, mas não sabia seu sobrenome, apenas o endereço. O policial encarregado do caso decidiu visitar a casa, mas Gary não o atendeu. Na mesma semana, a mãe de Sandra recebeu uma carta supostamente enviada de Nova York, mas não acreditou que fosse de sua filha. Ela mostrou a carta ao policial, que sugeriu que Sandra poderia ter fugido em busca de uma vida melhor. No entanto, devido à insistência da mãe, o policial começou a investigar pessoas que conheciam Gary. Isso o levou até Tony Brown, um homem com problemas mentais que tinha uma relação com Sandra. Durante uma conversa em um McDonald's, Tony mencionou que o sobrenome de Gary era Haidake. Na realidade, o sobrenome correto era Heidnik, o que fez o policial não conseguir encontrar registros sobre Gary Haidake. A investigação logo se mostrou confusa e sem progresso, levando o caso a ser arquivado, sem imaginar que algo terrível acontecia na Rua Marshall. No final de dezembro de 1986, Gary saiu pelas ruas da Filadélfia. Enquanto a maioria das pessoas estava ocupada com compras de Natal, ele procurava uma nova esposa para celebrar a data. Após dirigir por horas, ele avistou uma jovem mulher negra na estrada Lehigh, que correspondia ao perfil que procurava. Gary se aproximou devagar e fez um comentário sugestivo. A jovem, irritada, deixou claro que não era uma trabalhadora do sexo. Ele rapidamente se desculpou de maneira convincente. Infelizmente, sua mudança de comportamento fez com que a jovem o ouvisse. Gary, então, ofereceu uma carona como forma de se redimir. A jovem aceitou e disse que estava indo a uma loja. Gary a levou até lá e esperou enquanto ela fazia suas compras. Quando retornou ao carro, ele sugeriu que fossem comer algo. Durante a refeição, ele descobriu que seu nome era Lisa Thomas, de 19 anos.
Gary a convidou para seguir a Atlantic City no dia seguinte, mas Lisa disse que não tinha roupas adequadas. Gary a levou a uma loja e lhe deu $50 para comprar o que quisesse. Depois disso, foram à casa de Gary, onde ele ofereceu vinho e assistiram a um filme. Algumas horas depois, Lisa adormeceu devido ao efeito do vinho e de um medicamento que estava tomando. Ao acordar, ela se viu sem roupas no quarto dele e foi forçada a ter relações sexuais. Após o ato, Lisa pediu para partir, mas enquanto se vestia, foi surpreendida por Gary, que a agarrou pelo pescoço, algemou suas mãos e a levou para o porão, dizendo que queria apresentá-la a duas amigas. Quando chegou lá, ela viu apenas sacos plásticos e sentiu um odor estranho. Assustada, perguntou se havia partes de corpos dentro dos sacos, mas Gary tentou acalmá-la dizendo que não mataria ninguém. Ele levantou uma tampa de madeira no chão, revelando duas mulheres, Josefina e Sandra, em péssimas condições. Gary as apresentou e forçou Lisa a ter relações com ele novamente. Em seguida, ele foi buscar comida, e as três mulheres tiveram a chance de conversar. Elas logo perceberam que todas eram mulheres negras, mantidas prisioneiras por um homem branco perturbado. 10 dias depois, Gary trouxe mais uma mulher para o que chamava de seu harém. A nova prisioneira era Deborah Dudley, de 23 anos, que resistiu a Gary e foi punida diversas vezes. As outras mulheres também sofriam as consequências, o que gerou tensão entre elas. Gary decidiu organizar o grupo, nomeando uma das prisioneiras como responsável por manter a ordem. Se alguém se comportasse mal, a líder deveria relatar e aplicar punições. Caso contrário, Gary espancava todas. Josefina Rivera, a primeira sequestrada, acabou se tornando a favorita de Gary ao seguir suas regras e manipular a situação. Com o tempo, o comportamento sexual de Gary se tornou ainda mais perturbador, forçando as mulheres a manter relações entre si na sua presença. Estranhamente, ele também começou a exigir que se mantivessem limpas, o que, apesar de ter um propósito sexual, ajudava a evitar doenças causadas pela falta de higiene. O humor imprevisível de Gary afetava diretamente a vida das mulheres, que torciam para que ele estivesse de bom humor, já que, em momentos de raiva, elas recebiam pouca ou nenhuma comida, e em outros, eram obrigadas a comer comida estragada ou ração de cachorro. Inicialmente, resistiram a comer a ração, mas foram espancadas até ceder. Em janeiro de 1987, Gary trouxe mais uma vítima, Jacqueline Askins, de 18 anos, uma trabalhadora do sexo. Ele a encontrou em frente a um hotel decadente e, no mesmo dia, comprou uma grande quantidade de comida chinesa para as mulheres, pois era o aniversário de Josefina, sua esposa favorita. Ele acreditava que Josefina e Sandra estavam grávidas. No entanto, quando Sandra foi pega tentando escapar, Gary a torturou por vários dias, levando-a a uma piora severa em sua condição física. Mesmo assim, Gary acreditava que ela estava grávida e forçava comida em sua boca. Até que, após um dos episódios, Sandra perdeu a consciência e morreu. O caso de Gary Heidnik ficou ainda mais sombrio após a morte de Sandra. O cheiro de decomposição se espalhou pela casa e chegou às residências vizinhas, que chamaram a polícia. O jovem policial Júlio Aponte atendeu a denúncia, mas após conversar com Gary e ouvir sua explicação sobre o cheiro, voltou à sua ronda sem verificar o local. Após esse episódio, Gary se tornou ainda mais violento, inclusive torturando as mulheres com choques elétricos. Eventualmente, Deborah Dudley não resistiu aos choques e morreu. Gary forçou Josefina a escrever uma declaração incriminando-se na morte de Deborah, consolidando sua posição como cúmplice em seus crimes. Josefina finalmente saiu do porão, mas continuava à mercê de Gary Heidnik dentro da casa. O corpo de Deborah ficou no porão até o dia seguinte, quando Gary o envolveu em panos e o levou ao freezer. Nos dias que se seguiram, Gary e Josefina saíram várias vezes para comer em restaurantes ou passear pela cidade, até fazendo compras juntos. Durante uma dessas saídas, Gary revelou que, se fosse preso, fingiria insanidade, pois sabia manipular os especialistas e seus métodos. Anos depois, Josefina contaria que Gary afirmava ter enganado o sistema legal
para receber benefícios por sua suposta invalidez mental. Com o tempo, Gary começou a mostrar sinais de abrandamento, especialmente em relação a Josefina, levando colchões, cobertores e travesseiros para as mulheres no porão. Ele chegou até a colocar uma televisão no local. No entanto, Josefina era forçada a dividir a cama com Gary, o que sugeria que ela estava tentando ajudar as outras mulheres como podia. Em 21 de março de 1987, Gary e Josefina fizeram uma viagem ao interior de Nova Jersey. No caminho, Gary parou o carro e disse que aquele seria um bom local para descartar o corpo de Deborah. Na noite seguinte, ele colocou o corpo congelado de Deborah em uma van e dirigiu até o local. Enquanto Josefina esperava no veículo, Gary se livrou do corpo em um bosque. Após o ato, ele expressou o desejo de encontrar uma substituta para Deborah, mas dessa vez contaria com a ajuda de Josefina. Os dois então saíram à procura de uma nova vítima e encontraram Agnes Adams, uma mulher de 24 anos, conhecida de ambos. Eles negociaram um preço, e Agnes entrou na van sem saber o que a aguardava. Logo, ela também estava presa no porão, assim como as outras, mas Josefina já estava planejando acabar com aquilo. Conquistando a confiança de Gary, ela o convenceu a deixá-la visitar sua família, prometendo que traria mais uma mulher de volta. Gary, acreditando que ela estava do seu lado, aceitou e combinou de buscá-la à meia-noite em um posto de gasolina. Depois que Gary a deixou perto de sua casa, Josefina correu para o apartamento de Vincent Nelson, o homem com quem ela estava antes de ser sequestrada. Vincent ficou surpreso ao vê-la, claramente abalada e mais magra. Josefina contou a Vincent toda a sua experiência de tortura e morte nas mãos de Gary, mas ele teve dificuldades para acreditar em sua história, especialmente nas partes sobre desmembramento e cães devorando restos humanos. No entanto, ao entender a gravidade da situação, Vincent concordou em procurar as autoridades. Eles ligaram para a polícia e, após alguma hesitação, os policiais acreditaram na história de Josefina quando ela mostrou as cicatrizes nos tornozelos causadas pelas correntes. Seguindo o plano, Josefina voltou para o posto de gasolina. Quando Gary apareceu, os policiais o prenderam. Ele fez uma piada sobre pensão alimentícia, mas foi informado que os crimes eram muito mais sérios, envolvendo sequestro e assassinato. Com Gary preso, os investigadores foram até a casa dele. Lá, encontraram o porão trancado e, ao entrar, libertaram as outras vítimas, Jacqueline Askins, Lisa Thomas e Agnes Adams. Ao explorar a casa, encontraram restos humanos no fogão e no freezer, confirmando os horrores que Josefina havia descrito. Além disso, embora a casa parecesse decadente, descobriu-se que Gary era um homem rico, com uma fortuna de $550 mil. Quando a mídia tomou conhecimento dos crimes, Gary foi apelidado de o Louco da Rua Marshall, nome que ele mesmo aceitou ao contar sua história às autoridades. Gary Michael Heidnik nasceu em novembro de 1943, em Cleveland, Ohio. Após o divórcio de seus pais, ele e seu irmão, Terry, ficaram com a mãe. Mais tarde, quando Gary foi morar com o pai e a madrasta, começou a sofrer abusos psicológicos, especialmente por causa de sua enurese noturna. Na escola, Gary sofreu um acidente que deformou sua cabeça, e a partir daí, seu comportamento começou a se deteriorar. Obcecado por dinheiro e por entrar no exército, Gary se destacou na academia militar, mas eventualmente suas notas caíram, e ele retornou para casa. Aos 18 anos entrou para o exército dos Estados Unidos e treinou como médico, mas após ser diagnosticado com problemas de saúde mental, foi dispensado com honra e passou a receber uma pensão por invalidez. Após sua dispensa, ele se mudou para Filadélfia, onde estudou enfermagem, mas continuou com problemas de comportamento que afetaram sua carreira profissional. No entanto, a mulher acabou deixando Gary e retornando ao marido. Depois, se envolveu com uma mulher chamada Dorothy, que era quase 12 anos mais velha do que ele. Em um determinado momento, uma amiga de Dorothy notou que ela tinha uma lesão na perna, que parecia ser um ferimento de bala. Dorothy explicou que Gary a havia atingido acidentalmente enquanto manuseava uma arma. Após esse episódio, ela fugiu e nunca mais deu notícias. Mais tarde,
A polícia localizou Dorothy ainda viva, mas com sérios problemas mentais. Após essas experiências, Gary continuou frequentando instituições psiquiátricas, até que em 1970, sua mãe cometeu suicídio ingerindo cloreto mercúrico. Naquela época, Ellen já havia sido diagnosticada com câncer nos ossos e lutava contra o alcoolismo. A morte da mãe levou Gary a tentar suicídio também. Ele foi repetidamente internado em hospitais psiquiátricos, dando início a um ciclo vicioso de internações. Durante essas internações, Gary demonstrava comportamentos estranhos, muitas vezes ficando longos períodos sem falar. Durante seus momentos de lucidez, foi submetido a testes mentais que mostraram notas acima da média, revelando sua inteligência. Em um desses períodos fora das instituições, Gary brigou com seu irmão, Terry, e o acertou com um pedaço de madeira. Dias depois, ao visitá-lo no hospital, Gary disse que se Terry tivesse morrido, ele teria dissolvido o corpo em ácido para se livrar das evidências, comentário que perturbou Terry pelo resto da vida. Depois desse incidente, Gary se isolou ainda mais e desenvolveu comportamentos excêntricos, como parar de falar e usar constantemente uma jaqueta de couro que se recusava a tirar. Sua higiene pessoal deteriorou-se, e ele começou a demonstrar sinais de insanidade, criando hábitos estranhos como arregaçar as calças até os joelhos para não ser incomodado. Mesmo assim, Gary acabou sendo liberado da instituição onde estava. Em 1971, ele viajou para a Califórnia e disse ter recebido uma revelação divina para fundar sua própria igreja. Ao voltar para Filadélfia, fundou a Igreja Unida dos Ministros de Deus e se autoproclamou Bispo Heidnik. Nos meses seguintes, a igreja atraiu 5 membros, incluindo seu irmão Terry e Sandra Lindsay. Por 4 anos, a igreja manteve seus poucos membros, e Gary abriu uma conta de investimentos em nome da igreja. Ele conseguiu transformar seu investimento inicial de $1.500 em cerca de $545 mil. Durante esse tempo, ele continuou visitando várias instituições psiquiátricas, onde frequentemente convidava pacientes com problemas mentais leves ou moderados para participar dos cultos. Em 1976, Gary foi acusado de agressão agravada e porte ilegal de arma após atirar em um homem que alugava uma casa dele. Curiosamente, para cometer o crime, Gary entrou na casa e surpreendeu o homem, disparando de raspão no rosto dele. Posteriormente, os novos proprietários da casa descobriram revistas pornográficas e um pequeno buraco cavado no chão do porão. Gary também se envolveu com Anjanette Davidson, uma mulher negra com deficiência mental. Mais de um ano depois, a polícia foi chamada quando a irmã de Anjanette, Alberta, também com problemas mentais, desapareceu. Testemunhas afirmaram que viram Gary retirando Alberta de uma instituição psiquiátrica. Após uma busca, Alberta foi encontrada presa por Gary, tendo sido abusada sexualmente, sodomizada e contraído doença venérea. Gary foi preso e acusado de sequestro, estupro, cárcere privado e outros crimes. Em novembro de 1978, ele foi julgado por esses crimes, mas declarou-se inocente. Especialistas em saúde mental o descreveram como manipulador e sexualmente imaturo, e o júri o condenou a uma sentença de 3 a 7 anos de prisão, cumpridos em diferentes instituições psiquiátricas. Em abril de 1983, ele foi liberado sob supervisão de um programa de saúde mental do governo, que não percebeu o perigo que ele representava. Após sua libertação, Anjanette desapareceu, e muitos acreditam que Gary foi o responsável. Após esse período, ele passou a se interessar por mulheres asiáticas e conheceu Betty Disto, uma filipina. Betty, que havia lido um anúncio de amizade por correspondência de Gary, viajou para Filadélfia em 1985 e, ao chegar, descobriu que ele era muito mais velho do que dizia. Mesmo assim, os dois se casaram em outubro de 1985. Mas após alguns meses, Gary começou a tratá-la de forma abusiva, forçando-a a assistir enquanto ele se relacionava com outras mulheres e a agredia. Betty fugiu após um ataque brutal e denunciou o abuso às autoridades. Gary foi preso novamente, mas Betty não compareceu ao tribunal. Pouco tempo depois, Gary sequestrou Josefina Rivera
e nos meses seguintes capturou mais 5 mulheres, mantendo-as em cativeiro em seu porão. Eventualmente, em 1987, ele foi preso pelos sequestros e assassinatos. Após um longo julgamento, Gary foi condenado à morte em junho de 1988. Sua execução ocorreu em 1999 por injeção letal. Para concluir, o caso de Gary Heidnik é um dos mais perturbadores e impactantes da história criminal dos Estados Unidos. Ele exemplifica o quão longe uma mente perturbada pode seguir, trazendo sofrimento inimaginável para suas vítimas e deixando marcas profundas nas comunidades ao seu redor. Seu nome entrou para os registros dos piores criminosos da Filadélfia, e seu legado é de tristeza e horror. Agradecemos a todos que assistiram a este vídeo e acompanharam essa história tão difícil. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando outros casos e documentários, não se esqueça de se inscrever no canal NewsWeb Doc e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!